Olá, caros seguidores e ouvintes deste fantástico podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é quem? É a Vertente Tecnológica. Esta semana, na Vertente Tecnológica, vamos falar com André Marques, um grande amigo de infância, fiel, resistente nas suas amizades e alguém sempre disposto a entrar num bom debate. Fica aí para ouvir este bate-papo e muito mais. Olá meus amigos, bem-vindos a mais um Conversas/Entrevista e hoje temos um convidado especial. Parece que é estranho estar sempre a dizer que é um convidado especial, mas para mim são todos especiais, ao ponto de sempre vos convidar para estas conversas, para estas entrevistas, e que eu espero que aconteçam sempre mais vezes, porque são pessoas que têm sempre muita coisa para dizer, têm sempre muitas ideias, muitos pensamentos e por isso é que acaba por, para mim, se tornarem pessoas especiais. Mas esta pessoa para mim é especial porque é uma pessoa que eu tenho a sensação que eu já o conheço desde sempre, ou seja, as minhas memórias desde pequeno, praticamente assim se pode dizer, esta pessoa sempre esteve presente nas minhas memórias e na minha vida. E é uma pessoa especial porque vem desde a minha infância praticamente até à data de hoje e já vamos para mais de 20 anos. E esta pessoa chama-se André Marques. Olá André, tudo bem contigo? Olá, ora bom dia André. Epá, eu não estou habituado a chamar André. Isto para mim até é confuso. Silva, pronto, é que eu sei lá, eu nunca te chamei André na vida. Mas pronto. Também não, que eu tenho memória acho que não. Mas pronto. Eu estou bem, e tu? Como é que tu estás? Eu também estou bem, estou muito bem. Olha, muito bem? Já conta. Sabes para que é que vieste hoje e eu vou-te começar a fazer a pergunta, que é a pergunta que eu faço a todos os convidados, que é o gancho que eu utilizo para começar qualquer conversa. Que é, conta. Quem é o André, antes do André Marques que a gente conhece hoje, quem é o André, de onde veio, qual é a tua história? Ora bem, vamos lá começar então. Bem, chamo-me André Marques, tenho 33 anos, quase nos 34. Lembras qual é o dia que eu faço anos? De março? Até já me estás em falha. Abril? Epá, não sei, mas acho que... 16 de maio, acho que é 16 de maio. Bom. Epá, mas para uma pessoa que me conhece há mais de 20 anos, epá, 16 de março, já estavas a falhar. Acertaste, mas já estavas em falha há 2 meses. Pela antecipação, já sabes como é que é. Já começas bem. Já começo bem. Bem, mas continuando, quase nos 34 anos, nasci em Lisboa, a minha área de residência, olha, eu nasci no Egas Muniz, Alcântara, e tu como tu sabes... No famoso Egas Muniz. Exatamente, no famoso. Como tu sabes, durante muitos anos vivi em Fernãoferro, praticamente conheceste-me, eu morava. Vivi lá. Mas quando tu, ou seja, não moraste em outra zona qualquer, foi sempre em Fernãoferro? Ou seja, quando tu nasceste, moravas em Fernãoferro e por lá ficaste, não? Sim, exatamente, sim. Praticamente cresci e passei a minha infância e adolescência e parte adulta já. Praticamente já sempre em Fernãoferro. Depois mudei-me para Azeitão, mas Fernãoferro vivi lá 24 anos, se não me engano. Foi lá que maturaste, como eu te aturei a ti, nas nossas coisas de infância e adolescência. Mas em Fernãoferro foi quê? Foi por conta dos teus pais? Foi por alguma razão em especial? Sim, os meus avós tinham lá já uma casa e pronto, eu fui viver para lá com os meus pais. O meu pai trabalhava em Lisboa, a minha mãe trabalhava em Lisboa na altura, mas depois arranjou trabalho ali na zona de Fernãoferro e aí por ali ficou. O meu pai é que sempre trabalhou por Lisboa
E basicamente é isso. Ferro é o que eu costumo dizer, o ponto alto ali, as grandes memórias quase todas. Pá, a infância e a adolescência são sempre coisas mais marcantes, né? Tem as suas fases. Por exemplo, no tempo da escola, foi ali naquela zona ou foi noutra zona qualquer? É assim, eu morava em Ferro, mas pronto, ali fiz a primária em Ferro, mas depois do quinto ao nono ano fui para a escola do Pinhal dos Frades, pertinho da tua casa. Basicamente ali quase em frente. Tu estavas mesmo bem, tu ias a pé, eu tinha que ir de autocarro. Nesse aspecto tinhas essa vantagem. Eu lembro-me que lá na casa do Pinhal dos Frades eu conseguia, se eu abrisse a janela, eu conseguia ouvir a campainha da escola. Sim, tipo os barulhos e quase da escola. A cena dos intervalos e não sei o quê. Eu ouvia lá aquilo tudo. Era as belas das campainhas, que hoje em dia acho que já nem me lembro, já nem sei se ainda se usa isso das campainhas, não, mas deve-se usar. Mas sim, olha, praticamente, como tu sabes, a minha infância foi toda lá, adolescência. Sempre contigo à mistura, a partir de um certo. Tu foste para a nossa turma no 6º ano, né? Tu vieste do Cavadas, né? Da escola da Amora, da escola da Amora. Eu vim. Ora, quando eu fui. Porque eu morava na Rentela. Depois da Rentela tive 3 anos no Casal do Marco. Depois desses 3 anos no Casal do Marco, por causa do meu padrasto, dele ser polícia, foi construído aquela praceta que era a chamada praceta do bairro dos polícias. Exatamente, já me lembro. Aquilo foi uma coisa qualquer, não sei se uma cena com a Câmara ou alguma coisa do género, que eles criaram aquilo para vender para os polícias a um preço mais reduzido. Como fosse aquela praceta da frente era do bairro dos GNRs, ou seja, aquilo praticamente ficou ali concentrado as forças policiais de Portugal ali, estás a ver? Exatamente. Então depois passei para ali, estava eu acho que na escola, aquela a Nuno Álvares que era ali na Rentela, ou seja, não era aquela mais conhecida lá da Rentela, que já quase que passou para o Seixal, que é Jeca Afonso, não é Jeca Afonso. Uma fica numa descida que é das mais conhecidas ali da zona. Eu estava numa outra, porque aquilo era do 5º ao 6º ano só, aquela escola. Ok. Na altura chumbei no 6º ano e na transição foi depois quando fui para a escola do Pinhal dos Frades. Exatamente, que isso já foi para aí em 1997, acho eu. Não, 90. Datas exatamente és melhor que eu. Para me lembrar dessas coisas, não vai lá. Não, deixa-me lá só recordar. Não, foi em 97 para aí, foi. Foi em 97 para aí que tu foste ao 96. Não, 97. Foi. Alguns assim. Então, neste caso, a gente já se conhece há quantos anos? A gente. Nós. Se tu entraste para a nossa turma no 6º ano. Foi em 97, foi. Foi em 97, por isso sim, já está tudo há mais de 20 anos. Daqui a bem, daqui a nada há 25 anos. Isso é que é as bodas de ouro? Estamos a fazer as bodas de ouro, lá vai. Mais um bocado é. Diz uma coisa, do tempo do Fernão Ferro, quais são assim as memórias ou o que é que te marcou mais? Porque eu lembro que sempre falaste, ainda hoje falas de Fernão Ferro com muita saudade, com muito carinho e nota-se um brilhozito nos teus olhos quando a gente fala em Fernão Ferro, porque nota-se mesmo até no tom das tuas palavras que é sempre um sítio que te marcou muito e acredito eu, se calhar pela infância, pelas brincadeiras, pelos amigos. O que é que tu tens assim algo de memória ou o que é que te marcou mais nessa altura? É assim, olha, Fernão Ferro, na altura que cresci, em toda a minha infância e adolescência, hoje em dia já está um bocado mudado, mas Fernão Ferro sempre foi um género de... sempre como tu conheces a zona, era uma zona super calma, que parecia quase uma aldeia em que toda a gente se conhecia, e havia uma simplicidade ali brutal. O próprio ambiente, as pessoas conheciam, andavam-se bem, havia uma grande entreajuda. E lá está. Eu acho que qualquer pessoa na zona onde nasce ou onde passa a sua grande parte da infância e adolescência, acho que essa zona fica sempre marcada. Pronto, tanto para o bem como para o mal, como é óbvio. Mas foi lá que eu fiz as maiores amizades
algumas, claro, e que conserva até hoje, como a tua e como mais pessoas que tu certamente também sabes quem são. Epá, e acho que depois tudo lá está, toda a envolvência que aquilo tem, o teu crescimento, como tu falaste bem, as brincadeiras, epá, tudo no geral, são coisas que te vai marcando. Mas eu, como é que eu te explicar? O café, como é que é o café da Lena? Da Mena, o café da Mena, o mítico café da Mena. Pá, existe, é um dos cafés mais antigos de Fornoferro. Praticamente naquela altura havia se calhar ali, sei lá, 3 cafés, mas que toda a gente se concentrava naquele café, o que era engraçado, porque vinha pessoas de outras zonas para ali, e ao fim de semana, então aquilo estava sempre cheio. Aquilo é como fosse, era um ponto de encontro das pessoas, quase de Fornoferro inteiro, o que era engraçado. Hoje em dia. O café, aquilo era dela ou aquilo era de família? O café já era dos pais dela. Entretanto, os pais dela depois faleceram e ela tomou conta do café. E até hoje ficou, apesar de eu já não lá ir já há alguns anos, desde que saí de Fornoferro, já lá passei, mas não cheguei a entrar. Mas Fornoferro hoje já não o reconheço como o conhecia, porque evoluiu, né? Também faz parte dos tempos a evolução, mas aquilo agora tem 10 vezes mais pessoas, é uma coisa impressionante. Também acredito que seja muito. Achas que houve uma procura naquela zona? É assim, como tu sabes, Lisboa é sempre aquele caos. A periferia de Lisboa também foi muito procurada a nível imobiliário e praticamente esgotou-se, porque Lisboa é muito cara, a periferia na altura que não havia assim se calhar uma grande procura, ainda tinha ali uns preços, era cara na mesma, mas tinha uns preços mais acessíveis, mas hoje em dia é uma coisa que já está caríssimo também, porque a procura é muita. E as pessoas começaram a dar muitos anos para cá a procurar a margem sul, se calhar começaram a procurar zonas ali como a Almada, Corroios, por aí fora, até que as coisas, normalmente as casas vão sempre de consoante a procura, o valor também aumenta. E se calhar, como tu sabes, que a Pinhal dos Frades também evoluiu muito pela procura, porque as pessoas vão passando para este lado à procura de casa. E perto da ponte, se calhar as casas já estão assim um pouco mais esgotadas, com um valor já muito grande, e as pessoas começam a recuar ou a avançar cada vez mais para estes lados. E a procura foi muita, e desde que eu saí de Fornoferro até aos dias de hoje, de pessoas que conheço lá ainda, e das vezes que já lá passei, aquilo cresceu e cresceu e cresceu de uma forma louca, e tem já milhares e milhares de pessoas, mas lá está, eu acho que o conceito, a aldeia e de toda a gente se conhecer, isso já se perdeu. Noto isso. Eu digo isto porquê? Porque, por exemplo, o Pinhal dos Frades é assim, aquilo sempre foi um misto, aquilo nunca houve assim tanta procura, porque aquilo era um autêntico dormitório ao ponto, nem o próprio comércio local lá nem sequer praticamente existia. As poucas coisas que existiam lá, elas foram fechando. E as poucas que iam abrindo, também passado um tempo fechavam outra vez. E como tu sabes, temos muito uma questão cultural muito tradicional portuguesa, que é a coisa do bairro, estás a ver? Que é, exatamente. Os próprios moradores do bairro gostam de socializar e interagir com as coisas do comércio local, estás a ver? Antes de se deslocarem para outros pontos para fazerem compras, ou seja o que for, acabam por procurar aquilo que está ali na zona, mesmo sabendo que às vezes pagam mais caro por isso, estás a ver? Exato. E ali o Pinhal dos Frades morreu muito nessa perspectiva, porque quem procurava a casa ali só usava a casa praticamente para dormir, porque não havia interação nenhuma. Aquilo ainda houve algum movimento na minha geração de lá, porque havia lá muito jovem e a gente tinha as brincadeiras de jogar a bola na rua, etc, mas era só nessa fase. Entretanto, eu recordo-me, depois mais tarde, depois já vir aqui para Sintra, quando eu ia visitar a minha mãe, não sei o quê, quando eu passava ali na zona,
aquilo é só passava os movimentos que lá havia era de carros, não havia de crianças, não havia de nada. Aquilo, Sim, a minha sim, geração sim. aquilo morreu praticamente, entendes? Mas o Fernão Ferro eu tenho ideia. Pá, também não ficou o que aconteceu. Eu também já não passo a Fernão Ferro já há muitos anos, principalmente desde que saíste de lá. Mas eu tinha a ideia que Fernão Ferro, nesse aspecto, a nível de comércio, dava tipo 10-0 ao Pinhal dos Cratos. Tinha muita loja, muita coisa. Sim, é assim, a Ferro nesse aspecto estava um bocadinho mais evoluído. Pá, tinha cafés, tinha mercearias, tinha a praça, tinha talhos, não tinha muitos, mas se calhar tinha ali dois. Mas se calhar nessa altura tu não precisavas de sair de Fernão Ferro para fazer compras. Pá, tirando uma coisa ou outra, né? Mas por exemplo, alimentação, pá, também havia lojas de roupa, não muitas, mas pá, se calhar dava para desenrascar toda a gente dali. A nível se calhar de alimentação, por aí fora, dava para safar. Eu percebo o que tu dizes, se calhar o Pinhal dos Frades chegavas lá, se calhar se tivesses que ir a uma praça ou um talho ou qualquer coisa, se calhar era mais restrito. Mas Fernão Ferro nesse aspecto, apesar de ser mais pequeno, quer dizer, não tenho bem a noção se Fernão Ferro é mais pequeno que Pinhal dos Frades. Eu acho que até pelo contrário, acho que até é maior. É maior. Mas nesse aspecto, não. Nesse aspecto o Fernão Ferro até estava bem servido. Não tinha muita quantidade, mas o que tinha, pá, chegava perfeitamente. Mas sim, pá, mas acabava por ser uma zona. Não achas que foi esse, por conta desse comércio, que Fernão Ferro, mesmo com o passar dos anos, já mesmo depois de saís de lá, não foi isso que até acabou por, entre aspas, convidar as pessoas a procurar a casa, por exemplo, naquela zona? Pode ser, podia ser, sim, podia ser. Mas também ao longo dos tempos houve coisas que fecharam, mas também depois de pessoas que foram para lá viver, se calhar tentaram abrir um negócio ali. Pelo que eu sei, a Junta de Freguesia também tem apostado muito e ajudado no comércio local, até a apelar às pessoas para fazerem compras no comércio. Toda a gente sabe que hoje em dia tu queres fazer compras, o que é que associas logo? Vou para o shopping, estás a perceber? E porquê? Porque está tudo... Exatamente, porque está tudo concentrado ali. Mas, pá, eu pelo menos eu falo por mim, as mercearias, o comércio local, às vezes são coisas, e tu falas, e às vezes basta veres pelas frutas, pelos legumes, porque as mercearias são coisas que às vezes são as pessoas que trazem dos próprios terrenos para ali. Não passa por um processo, em menos quantidade, como é óbvio, mas não passa pelo processo industrial que a maioria das coisas estão nas grandes superfícies passa. Em termos de químicos por aí fora, por isso é que também que a quantidade é menor. Mas, como costuma dizer, as coisas caseiras têm sempre outro encanto, né? Mas assim, acredito que se calhar a procura também tenha sido por aí, e também hoje em dia nas casas ali também não são baratas, mas se calhar pela zona ser uma zona calma e com os acessos relativamente rápidos, autoestradas, à estação dos comboios, que seja rápido. Apesar eu acho, por exemplo, que o Fernão Ferro, eu acho que eles esticam-se um bocado nos preços. Eu digo isto porque a minha mãe, antes de ir morar para Foz de Salvaterra, ela andou à procura de casa, e uma das primeiras casas que ela foi ver foi justamente em Fernão Ferro. E era uma casa que já tinha mais de 20 anos, só 25 ou uma coisa qualquer, e salvo erro estavam a pedir, não sei, foi 170 ou 180 mil euros por uma casa que até a encanação da casa de banho, por exemplo, era ainda aquela antiga em que estava na parte de fora da parte de fora, quer dizer, estás a ver quando tu entras dentro da casa de banho, em vez de teres os canos a passar por debaixo do chão, né? Não fica visível para nós, os canos estavam do lado de fora. Seja, exato, sim, era a canalização antiga. Pela casa de banho toda. Exatamente, a canalização. Estavam a pedir 170 ou 180 mil euros para aquela casa. Mas lá está, quando a procura é muito forte, influencia logo o mercado todo. Sim, claro, mas é assim, nós sabemos que o mercado imobiliário tem fases. E há fases que são um bocado de loucura, que nós sabemos, e como tu estás a dizer, tu entras numa casa e tu sabes muito bem que aquilo não vale o valor que pedem, mas lá está, a procura leva a isso. Já que uma pessoa que esteja a vender sabe, bem, se isto aqui andam-se quase a matar para comprar aqui uma casa, vou pôr o valor que eu quero. Se pegar, pegou. É mais ou menos isso.
daí as casas terem um valor, muitas delas, fora do normal. Isso é a procura, depois dita tudo. Mas eu acho que, por exemplo, o Conta. comércio ali, por exemplo, sei lá, o comércio ali tanto em Fernão Ferro como no Pinhal dos Frades ou noutra zona qualquer, acho que os pequenos comércios, muitos deles morreram, a gente sabe que foi por falta da procura, mas eu acho que a principal razão, e isto agora olhando assim um bocado para o lado empresarial, eu acho que a grande parte dos comércios fecharam porque não se souberam reinventar, ou seja, não se souberam adaptar às mudanças dos tempos, estás a ver, à realidade, e não se souberam adaptar ao cliente cada vez mais exigente, entendes? E se calhar por causa disso é que as grandes superfícies têm tido grande sucesso e os pequenos não. É assim, mas também acabaste também de tocar em dois pontos, que é as grandes superfícies e os pequenos, que é que a questão, se calhar, não digo todas, mas se calhar pessoas que têm a sua mercearia, a nível de investimento, não quer dizer que às vezes é preciso um grande investimento para se reinventar, mas a parte financeira também conta. As grandes superfícies, a gente sabe que qualquer marca que esteja lá dentro paga rendas altíssimas e tem um método, tem se calhar uma equipa grande a pensar como é que há de andar sempre a par da evolução. E estas mercearias muitas das vezes são pessoas que têm mercearias há montes de anos, são pessoas com mais idade, nem todas, claro, mas se calhar a parte financeira não tem quem lhes dê uma luz para evoluir ou algo assim do género. Porque uma mercearia, se fores a ver, acaba por ser, não tem... podes ter por onde evoluir, se calhar em certos produtos, ou veres, olha, o que é procurado hoje em dia, o que é mais procurado, se calhar que eu consiga ter aqui. Mas nem sempre é fácil. Às vezes a parte financeira também é um bocado culpada por isso. E há pessoas também se encostam, né? Como tu sabes, e estavas a falar bem, há pessoas que não fazem por evoluir ou tentar ver, como eu estava a dizer, certos e determinados produtos que tenham procura, tentarem ver o que é que anda aí mais na berra, como costuma dizer, a nível de produtos, e apostarem. Isso toca aí um bocadinho, que é a falta de, se calhar, de financiamentos ou de dinheiros para poder avançar, porque é sempre um risco, né? Tu podes ter, olha, isto está a sair muito, mas será que aqui vai ter a saída? E se calhar estás a fazer um investimento grande e depois não vais ter retorno, e depois aquilo é uma bola de neve, se calhar pode entrar ali muita coisa em dívida, depois se calhar para pequenas pessoas ou que têm mercearias que têm há montes de anos e não têm essa capacidade, depois é capaz de levar, ainda leva a pessoa à falência, também depende do que tu te fores meter, como é óbvio. Mas... Se calhar, esta é a minha opinião, se calhar, seja em Portugal ou noutro país qualquer, mas principalmente em Portugal, se calhar, em vez de ser dada a autorização da pessoa abrir um comércio, né, porque tu tens que te registar como nome individual ou como empresa, né? E aquilo depois é gerado, se for nome individual, usas o teu número das finanças. Se for em nome de empresa, é gerado aquele número que até depois tens o cartão de comércio, ou o que é. Se calhar, quando a pessoa se vai registrar as finanças, que vai abrir atividade, antes de ser concedida essa autorização, se calhar devia de ser obrigatório a pessoa, mediante o tipo de comércio que quer abrir, ter uma formação obrigatória para que a pessoa perceba se no final dessa formação se está apta para isso e se é mesmo aquilo que a pessoa quer. Imaginemos que passava para essa formação e a pessoa chegava à conclusão e é mesmo tudo isto, e se calhar não me vou meter nisto. Sim. Se calhar isso era um princípio para evitar que o comércio, por exemplo, fechasse. Sim, mas estás a falar de comércio local, se calhar que esteja a abrir, ou que seja recente, porque se fores a recuares uma pessoa, se calhar um casal que abriu uma mercearia, ou uma pessoa sozinha que abriu uma mercearia, se calhar há 20 ou 30 anos atrás, se calhar não fazia, se calhar nessa altura não fazia sentido isso, porque havia muito comércio e se calhar até tinha muita saída. Só que depois começou a aparecer as grandes superfícies, pronto, foi... Nós percebemos a vantagem por um lado, mas tudo o resto depois acaba por ser uma desvantagem. Então, por exemplo, no caso de Fernão Ferro, então qual é que achas que foi assim, a principal mudança que tu vistes? Estavas aqui há pouco a dizer que agora Fernão Ferro já está totalmente diferente do que aquilo que tu conhecias. O que achas que mudou ali? Ou o que é que foi ali que aconteceu que de repente fez, entre aspas, que Fernão Ferro deixasse de ser reconhecido como tu reconhecias, ou seja, tornasse irreconhecível?
Foi mais ou menos aquele ponto que eu toquei. Fernão-Ferro, quando eu, na minha infância, epá, eu não vivia lá muitas pessoas, mas se calhar imagina, tu a dar assim um número ao calhas, mas se calhar imagina, eram para ali, se calhar menos que 10 mil pessoas. Estou eu assim no geral. E se calhar estou a falar por alto. Epá, e tu agora vais lá, se calhar vive-te ali. Eu lembro-me de passar por ruas, né? Eu conheço Fernão-Ferro, costumo mais palmas das mãos, e havia ruas enormes que nem uma casa tinha. E agora, se calhar, vês-te à rasca, se calhar, para encontrares um pouco de terreno, nem que seja para fazer uma mini horta. Porquê? Porque aquilo agora é casas por todo lado. E imagina, e acredito que assim o seja, que é, se na altura vivia-se ali, imagina, perto de 10 mil pessoas, agora se calhar estão para ali quase 100 mil pessoas, só que hoje em dia já não há aquela magia da aldeia, como era, que é as pessoas conhecerem-se todas, as outras. Pode haver na mesma, se calhar, mas ajudas o teu vizinho que está ao lado, na mesma rua. Agora, a magia de antigamente, e típica aldeia, seja a pessoa que mora ao teu lado, ou seja a pessoa que mora 20 ruas mais abaixo, conhecer-se toda a gente e ajudarem-se uns aos outros. Estás a perceber onde eu estou a querer chegar? Eu lembro-me que nessa altura a gente sabia as histórias de alguém que morava ali a 500 metros de distância. Quem é que tinha nascido. Mas exatamente, porque aquilo é como fosse. É como fosse as aldeias. Infelizmente, hoje em dia as aldeias estão cada vez a morrer mais, mas a magia das aldeias é mesmo isso: era toda a gente se conhecer, toda a gente se ajudar. E havia, por isso é que eu digo a palavra simplicidade nas pessoas, porque havia essa simplicidade entre as pessoas. Hoje em dia já não. Tu se calhar vives 10 anos na mesma rua e se calhar nem sabes que é o teu vizinho da ponta, nem sabes o nome e passas por ele, se calhar nem lhe falas. Hoje em dia há muito isto. Não digo em prédios, porque em prédios, pronto, pela boa educação, dizes bom dia à pessoa, ou seja o que for, mas se calhar numa zona, se calhar como Fernão-Ferro, que é mais à base de vivendas, tu se calhar nem sabes quem é que são os teus vizinhos dali a 20 metros à frente, nem sabes o nome, nem sabes nada. Não estou a dizer que tenhamos que saber por sermos cuscos, nada disso, mas pela essa simplicidade que o Fernão-Ferro há 20 anos atrás tinha, que era essa típica aldeia que toda a gente se conhecia, vá. E também foi, agora mudando assim um bocado a conversa, também foi em Fernão-Ferro que tens as primeiras memórias da tecnologia na tua vida, ou seja, foi em Fernão-Ferro que começaste a vivenciar um novo mundo de tecnologia na tua vida, seja por telefone, seja por consola, seja aquilo que fosse. É assim, claro que na altura não, eu tive internet pela primeira vez em 98, que na altura só havia a TV Cabo e a Cabvisão. Cabvisão, a mítica. Lembras da Cabvisão? Que agora é novo, o quê? Exatamente. Claro que antes da internet, eu lembro-me que acho que foi em 98 que tive internet, mas antes disso era como estavas a dizer, é tudo à base de consolas. Eu com 6 anos, o meu pai ofereceu-me o primeiro computador que era o Amiga 500. Lembras-te do Amiga 500? Que aquilo levava o Amiga 500. E olha, e digo uma coisa, tenho pena não conseguir arranjar. Acredito que ainda haja alguém que tenha um a funcionar. Há sempre quem coleciona e gosta de guardar. Eu tenho pena, porque já se me perguntares o que é que eu fiz àquilo, não sei. Estava-me a lembrar agora, mas nem sequer sei quando é que aquilo foi parar, não faço a mínima. Mas lembro-me que o meu pai ofereceu-me aquilo na altura, que já era caro. Levava as belas das disquetes de lado, ligadas à televisão. E não te lembras das disquetes do Mega? Mas isso era aqueles calhamaços, certo? Era aqueles calhamaços que encaixava de por cima, não era? Ou não, ou de frente? As memórias que eu tenho das disquetes já eram aquelas fininhas que se enfiavam nos computadores, desktop. Exato, pronto, aquelas mais finas. Mas tinhas nas consolas, por exemplo, nas Nintendo. Disquete. Então, aquela consola foi Family. Era System Family ou Family System? Era Family System. Depois tinhas tinha mais tarde a Mega Drive e era por disquete. Exatamente. Disquete grande. Depois tinhas eu tive a Nintendo, não me lembro se tive a Mega Drive, não me recordo, que não sei, mas era aquelas disquetes grandes bajouros que aquilo encaixava por cima.
Um gajo quase que arrebentava com os pinos da disquete só para encaixar aquilo de vez em quando. Mas tu lembras-te do grande pormenor que a gente tinha na disquete, que era quando aquilo crachava a imagem, a gente desligava a consola, sacava a disquete e o que é que a gente fazia? Assoprava assopravas para a disquete e aquilo tinha aquela chapazinha que tu metias para o lado, largavas 2 ou 3 vezes para que podia fazer efeito ou não. Era o que a gente fazia naquela altura, a gente sabia. Olha lá, mas estás a ver, né? Até nessa altura, está bem que aquilo, por exemplo, eu pelo menos às vezes penso assim, hoje em dia, um miúdo que nasce agora em 2020 ou que nasceu em 2015 ou 10, praticamente já teve acesso a tudo. Nós nascemos numa época em que não havia nada e acompanhámos a evolução de tudo a nível de consolas, computadores. Por isso é que começámos por Mega Drives e as Nintendos e os Amiga 500 e depois também houve essa magia de quando começou a aparecer a PlayStation 1, aquilo já era a loucura. Aquilo naquela altura já era a loucura. E cada consola que ia aparecendo, aquilo era uma evolução brutal para nós. Né? Eu não digo que agora, se calhar uma criança que lhe ofereça uma PlayStation 4, claro que vai sentir o mesmo daqui a 10 anos quando sair a PlayStation 10, imagina. Mas acho que a diferença e o sentimento que essa criança vai ter, ou adolescente seja o for, vai ser muito menor do que aquilo que a gente sentiu na altura. Porque tu tinhas ligado. Estás a perceber? Porque a evolução que nós passamos era muito superior do que aquilo que eles vão passar agora. Porque nós jogávamos com o computador, com o Amiga 500, falo por mim, ligado a uma televisão que pesava 50 kg. Que a imagem tinha quase 2 km de comprimento. Exatamente, que aquilo só tinha para aí 16 cores, ou 2 cores, agarrado ao joystick, e pronto, e a imagem que tu estavas a jogar, por exemplo, o jogo do Lotus. Não sei se te lembras do jogo do Lotus. Não lembro perfeitamente. O mítico jogo do Lotus, que aquilo praticamente tu ias com o joystick ou a jogar no teclado, em que a imagem parecia o carro a andar na estrada parecia que estava a andar num redondo, parecia que estava a ver a imagem a descer, parecia que estava a estrada, parecia que parecia uma bola. Não passava daquilo, parecia que não havia curvas, não havia nada, mas a imagem parece que rolava por baixo, não sei se me estou a explicar bem. Ainda apanhaste a fase do Spectrum? Apanhei, nunca aquelas primeiras antes das consolas. Eu nunca tive, mas sei. Lembro-me vagamente, mas nunca cheguei a ter. Essas consolas eram ligadas a televisões na altura que era a preto e branco, por exemplo. Exatamente, sim, exatamente. O primeiro que tive foi o Amiga 500. E havia a versão que era o teclado assim grande. E mais tarde, ao final de pouco tempo, sei que houve uma versão não sei se tinha o mesmo nome ou não, mas era o Amiga 500, mas era a versão mais pequena, era um teclado muito mais pequenino, mas funcionava da mesma forma. Mas pronto, aos 6 anos, teres a oferecerem-te aquilo para mim já era loucura. Mas era engraçado, mesmo a gente tendo acesso a essas questões disso, a gente pode fazer um comparativo desses tempos com os tempos atuais. É que a gente mesmo tendo acesso àquilo que era chamada a tecnologia naquela altura, ainda assim, nós crianças naquela altura dávamos prioridade às interações com as outras pessoas na rua do que propriamente ficar em casa fechado 5 horas a uma consola a jogar, por exemplo. Eu posso ser, olha, eu sou-te sincero, quando o meu pai me ofereceu o Amiga 500, pronto, eu só me lembrava daquilo quando a minha mãe me dizia, olha, queres que a mãe ligue isto ou queres jogar um bocadinho? Eu nem sequer me lembrava daquilo. E vai de encontrar aquilo que estás a dizer. Nós dávamos prioridade a jogar à bola, a jogar ao peão, às escondidas, à apanhada. As brincadeiras que havia, que hoje em dia perdeu-se, está bem que os tempos mudam e se calhar nós, lá está, depois depende das zonas. Eu ali em Fernão Ferro, pronto, até uma certa idade não ficava na rua até às tantas, né? Senão levava logo na cabeça. E aí de mim que não tivesse horas em casa. Mas passávamos o dia todo na rua. E aí está as saudades que vêm da infância, porque dávamos valor e havia muito mais socialização do que hoje em dia. Hoje em dia é tudo, como eu estava a dizer, os tempos mudam. E eu sei que se calhar uma criança hoje em dia estar na rua até se calhar, falo por mim, se calhar estava na rua até às 9, no verão até às 10,
ou até às 9 e tal, porque se calhar ainda era ali meio-dia, quando começava a escurecer, vais para casa, se não leva. E estava perto de casa. Pá, hoje em dia eu compreendo que os tempos mudam, as coisas estão mais perigosas, estão, e se calhar não vês crianças, também depende das zonas, lá está, claro que numa cidade é complicado as crianças andar até se calhar a ter essas brincadeiras de rua, mas em zonas como Fernão Ferro, que eram zonas, mal ou bem continuam a ser calmas, não vês se calhar já essa brincadeira de rua, isso perdeu-se um bocado. Se calhar também, como eu disse, as coisas hoje em dia também estão mais perigosas, os pais têm mais cuidados, e também hoje em dia, se não falo por todos, como é óbvio, não se pode pôr tudo no mesmo saco, mas se calhar os adolescentes ou as crianças de hoje em dia ligam-se mais à tecnologia, a consolas, e se calhar fecham-se mais. E é pena, porque acho que... Não achas que também seremos nós, na nossa geração, responsáveis basicamente por aquilo que está a acontecer nos tempos atuais? Porque nós já passámos por essa fase em que dávamos valor a essas coisas, e somos nós ou que não soubemos passar a mensagem à atual geração, se calhar, não? Por um lado sim, mas por um lado imagina, eu falo por mim que já sou pai, mas imagina, é como eu estava a referir há bocado, as coisas hoje em dia estão um pouco mais perigosas, e a gente sabe disso. Não é tão fácil deixar. Uma coisa é na altura, não quer dizer que não houvesse perigo na mesma. Mas se calhar havia outra mentalidade, não sei, ou os nossos próprios pais tinham a noção que não havia tanto perigo, porque hoje em dia, por exemplo, eu agora não estava a ver o meu filho a estar na rua até às tantas da noite, como não, lá está, pois cada pai sabe de si. Mas muitas das vezes vês miúdos com 9, 10 anos, se calhar até às tantas na rua, se calhar meia-noite, 1 da manhã. Se na minha altura isso era impensável, se calhar, e nós somos praticamente da mesma idade, se calhar era impensável na tua altura andares na rua até 1 da manhã com 10 anos, se calhar, ou com 12, se calhar, estás a perceber? Mesmo assim, para a nossa altura, a gente, não sei, eu tenho a memória de muitas vezes, principalmente ao fim de semana, da gente esticar-se bem na hora, não digo propriamente chegar a casa às 5 da manhã, né? Mas eu lembro-me de já ir para casa às 10, 11 e quando às vezes esticado até à meia-noite. Pronto, mas lá está o que tu falas, 10, 11, mas se calhar andavas ali perto de casa, se calhar, mas do bairro. Exatamente, porquê? Porque se calhar os teus pais se calhar iam à janela e estavam-te a ver. Tu conhecias a minha casa lá em Fernão Ferro e praticamente estávamos ali naquele jardim. A minha mãe, se fosse ali ao portão, via, se olhasse para o fundo da rua, estava-me a ver. Ou então estávamos mais no final da rua, onde havia a paragem, que meteram lá uma paragem quase há 30 anos. 2 vezes, depois viram que a rota não era boa e ficou lá a paragem, a gente encontrava sempre essa paragem um bocadinho mais ao fundo da rua. Mas praticamente é isso. Havia pelos próprios pais na altura havia um descanso, não sei, porque se calhar sabendo, olha, o meu filho está ali no fundo da rua, mas os vizinhos costumam andar ali também ali no quintal e estão a vê-los, estás a ver, e sabem quem é, estás a ver? Hoje em dia já não, hoje em dia é um pensamento diferente. Eu se calhar hoje também não vou querer que o meu filho, quando tiver se calhar 10 anos, ande até 1 da manhã aí na rua. Tens sempre, é o que eu costumo dizer, uma pessoa quando não és pai, há certas tens uma ideia e pensas para ti, se calhar isto, se um dia que eu seja pai não o faço porque é perigoso. Mas depois, a partir do momento que és pai, tu tens já muitos sentimentos que despertam, mas que só despertam quando tu és pai. E entra o modo protetor, né? Eu acho que isso é inevitável. Só se for um pai ou uma mãe que esteja a marimbar, sim, fica aí até 1 da manhã na rua ou 2, que assim não te atua. Qual foi a maior mudança em ti, na tua forma de ser, no teu caráter, que mudou do antes de seres pai para depois de seres pai? Assim, tu antes de seres pai, tu tens uma noção que pensavas assim, quando for pai, né, vai haver uma responsabilidade acrescida em tudo. E depois quando és pai, vem-te um instinto protetor brutal, porque preocupas-te com tudo.
Não é seres aquele pai chato com medo de tudo, mas não, tens sempre um sentido de responsabilidade com ele, uma proteção acrescida sempre com ele, mas também uma preocupação contigo. No aspecto, se calhar teres cuidado contigo, há pessoas que podem pensar assim, se calhar até vou ter mais cuidado com a alimentação ou com a saúde, para poder ter saúde para acompanhá-lo o mais longe possível. Há pessoas que podem pensar assim, há pessoas que não, percebes? Mas a minha grande abundância foi mais a parte da proteção. Pensas sempre, até em certas brincadeiras que ele possa fazer, já me estou a antecipar aos riscos que pode acontecer, estás a perceber? E às vezes tentas antecipar, sei lá, se ele estiver a brincar ao pé não digo uma estrada, mas por exemplo, sei lá, num sítio que ele possa cair, que tenha umas escadas ao pé ou qualquer coisa, eu tento sempre me antecipar a isso ou estar perto dele, porque ele é uma criança de se disparar a correr, sei lá, eles não têm a noção do perigo, pode haver algum acidente. Pronto, se calhar o meu pensamento às vezes até posso exagerar, mas não. É mais um instinto protetor, sabes? E o sentimento de olhares para ele e não queres que nada de mal aconteça. Tens sempre essa preocupação. E claro que ele passa a ser o teu... É como eu costumo dizer, andas com o coração fora do corpo, percebes? É mais isso, é mais nesse aspecto. No facto agora, por exemplo, pegando nesse gancho do instinto protetor, tu achas, por exemplo, que a tecnologia hoje, conforme ela está e conforme ela está a evoluir, achas que poderá ser benéfico ou prejudicial, por exemplo, ao teu filho? Ou para a geração que vem a seguir, por exemplo, ao teu filho? A tecnologia tem sempre as suas vantagens e desvantagens, como é óbvio, né? Por exemplo, tens a desvantagem de ficarem muito dependentes dela, como tens a vantagem de poder ajudar no dia-a-dia. Olha, nós, por exemplo, na altura da escola, precisávamos de fazer um trabalho. Onde é que nós íamos? Muitas das vezes à biblioteca da escola, porque alguns não tinham computadores em casa. Íamos à biblioteca da escola, íamos fazer os trabalhos lá na escola e chegámos a fazer alguns na biblioteca, que eu lembro-me vagamente. E depois tens estes dois contrapesos, né? Pode-te ajudar muito no dia-a-dia, como pode ser prejudicial, pode ser problemática por outro, não ser uma vantagem. Por exemplo, estávamos a falar, por exemplo, das consolas e se os miúdos ficarem muito agarrados, fechados em casa, isso é uma desvantagem, porque faz falta a parte da socialização. Porque, calhar, tu socializas na escola e depois chega ao fim de semana, fechas-te 48 horas em casa, agarrado àquilo, percebes? Nós, no nosso tempo, não. Socializavas na escola e chegava ao fim de semana, passavas o fim de semana todo na rua a jogar a bola e a brincar por aí fora. Pronto, nesse aspecto pode-te ajudar em muitas coisas, claro, a tecnologia tem as suas vantagens e desvantagens. É como se costuma dizer, é sempre um pau dois bicos. Então, por exemplo, no teu caso em específico, o momento em que a tecnologia entrou, por exemplo, na tua vida, foi através do Amiga 500 ou foi outra coisa qualquer que tu disseste assim, isto é diferente do que aquilo que eu conhecia? Não, foi mais pelo Amiga 500, sim. O meu pai, quando me ofereceu aquilo, e como estava a dizer, só me lembrava daquilo, quando a minha mãe dizia, mas depois foi mais a tecnologia entrou mais pelo Amiga 500. Só que, como tu sabes, na altura não havia nada, né? Não havia quase não havia, os telefones eram grandes bajolos, eram telefones nós na altura... por exemplo, hoje em dia, se calhar um... E neste do tempo é todo o telefone que a gente, quando marcava no telefone fixo de casa, a gente rodava. Exatamente. O telefone pela roda. A rodar, exatamente. E tu precisavas de ligar para alguém, era sempre pelo fixo. Eu ligava para amigos, mas tinha que ser pelo fixo. E hoje em dia é como tu mandares um mail, antigamente mandavas uma carta. A fase das cartas, meu. A gente apanhou as cartas. Apanhámos as cartas, sim senhor. Por isso é que eu estou a dizer, hoje em dia mandas um mail e pronto. Tá bem, hoje em dia ainda se usa cartas, mas acredito que a longo prazo cada vez sejam o menor número de envio de cartas, de cartas de água e luz. Hoje em dia já é quase tudo por débito direto, ou recebes a fatura por mail e pagas depois. É muito assim, mas eu comecei mais pelo Amiga 500, depois mais tarde veio as Mega Drives, as Nintendos. Eu sei que tive uma Nintendo, eu acho que a Mega Drive nunca tive.
após isso vem a primeira PlayStation 1. Agora falas na PlayStation, eu acho. Hoje em dia, basicamente quem revolucionou a tecnologia conforme a gente a conhece, de certa forma até acabou por ser a Apple quando apresentou o iPhone em 2007 e depois obrigou as empresas no mundo inteiro a desenvolver as coisas hoje em dia tal como a gente as conhece. Mas acho que começou primeiramente este gancho, na minha opinião, pelo menos das memórias que eu tenho, acabou por ser a Sony, porque eu lembro que a Sony revolucionou com a história das PlayStations, revolucionou na altura o mercado musical com os Discman, com as coisas cassetes, quando a gente ouvia as músicas cassetes. Os Walkmans, os Walkmans. A gente para rebobinar, punha uma caneta da Bic. A caneta para recordar, para rebobinar a fita toda. Para rebobinar aquilo tudo. Eu acho que foi a Sony. A Sony acho que quem revolucionou, não só no mundo das consolas, no mundo musical e até mesmo depois mais tarde nas televisões. É sim, a Sony tem um grande leque. A Sony sempre foi uma marca de excelência. As televisões que eu tive em casa sempre foi quase tudo Sony e na altura tinha uma Sony Super Trinitron que aquilo pesava alguns 100 kg. Era os modelos delas. Havia as Trinitrons, depois era as Super, que eram um bocadinho maiores. Mas a Sony nesse aspecto, a nível de consolas, sim, a Sony foi a que deu o grande passo. Apesar da Nintendo na altura dava cartas, mas depois parou no tempo. A Nintendo parou, a Nintendo depois se calhar virou-se para o outro. Eu acho que os Game Boys também era da Nintendo, não era? Era. Os Game Boys eu acho que sim. Era Nintendo. Pronto, a Nintendo lançou a consola, mas depois também se virou para os Game Boys, que eu lembro-me de ter um. Mas se calhar original dado pela minha tia. Aquele grandalhão. Eu cheguei a ter esse Game Boy, aquele muito grosso e grande, e havia aquele Game Boy Pocket também cheguei a ter. Que era um bocadinho mais fininho. É assim, a Nintendo eu acho que depois se perdeu aí um bocado. A Sony, fez a grande evolução nas consolas. Foi aquela que apareceu e foi sempre a evoluir até os dias de hoje. A Nintendo depois já evoluiu, mas foi mais tarde. Mas nunca chegou aos calcanhares de uma Sony, depois apareceu o Xbox por aí fora. Mas a Sony tem um grande leque em tudo. A Sony desde a parte musical, desde consolas, televisões, câmaras, tem um leque de televisões. Exatamente, sistemas de som, televisões. A Sony sempre foi uma marca que abrangeu um grande mercado e uma grande variedade de produtos. E para mim é uma das grandes marcas de eleição. Se calhar... Na PlayStation, não, eles criaram o mítico cartão de memória que a gente ligava por cima do comando, que acho que era um cartão, salvo erro, havia de 16 megas e não sei se depois mais tarde 32, para fazer salvar o jogo, né? Que a gente, exatamente. Em qualquer jogo que a gente jogava que era para salvar, se a gente tivesse lá o cartão de memória, disparava logo um aviso na televisão a dizer insira o seu cartão de memória. Até o cartão de memória até era assim grandalhão, não era assim quadrado? Era então, acho que é cinzento, não era? Cinzento, acho. Exato. O mesmo formato da entrada do comando. Exatamente. É isso mesmo, exatamente. Era uma segunda ranhura que estava na parte de cima do comando, né? Porque na parte da frente da consola tinhas duas entradas de console de comando, né? Do lado esquerdo e do lado direito. E por cima tinha coisa, ou seja, aquilo basicamente na parte da frente da consola tu tinhas 4 entradas, 2 de comando e depois por cima logo o de cartão de memória. Exatamente. Da Sony. Depois tive mais tarde, se tu bem te recordas que até cheguei a levar para a escola, que era aqueles famosos Discman com a cena do anti-choque. Exato, cheguei a ter para filhas como se não houvesse amanhã. Exatamente, eu cheguei a ter um anti-choque, eu tive 2, eu acho que o primeiro depois ou deixei aqui e partiu-se, algo do género, mas sei que tive um da Panasonic, acho que foi o meu primeiro, e tive um da Sony. O da Sony até era assim cinza escuro, mas ambos, o da Panasonic não tinha anti-choque e o da Sony já tinha, porque um gajo metia o Discman no bolso, apesar de que eu sou um calhamaço, mas à mínima coisa estava sempre a parar a música. O anti-choque já tinha essa vantagem, já podias batias lá com a mão que nem sequer parava. Mas depois volta e meia olhavas para o visor, vias logo a pilha lá a buscar. Mas isso era, se calhar ouvias uma hora de música lá e a pilha tudo. Hoje em dia...
Hoje estavas a falar da Panasonic, eu acho que a Panasonic foi uma das que morreu justamente pela concorrência da Sony. sim, até pelo nome ser quase parecido. Sonic, Panasonic, era quase. Uma pessoa até se confundia. Mas sim, epá, a Panasonic hoje em dia, pelo que eu sei, acho que só está no mercado televisivo. Não tem assim mais nada. Que eu me lembro. Não tem. Pá, de resto, não vejo produtos da Panasonic a não ser televisões e poucas. Deve ser uma marca, pá, não, pelo aquilo que eu vejo, nem sei como é que ainda não desapareceu. Pá, posso estar enganado. No teu caso, as memórias que eu tenho mais de ti, por exemplo, no teu quarto, foi até agarrado ao computador. Sim. Mais ligado ao computador do que à consola. É pá, sim. Sempre fui mais ligado aos computadores do que à consola, apesar de gostar dos dois. Pá, na altura também os jogos que havia, e tu sabes, o mítico Diablo, jogámos horas até chorar dos olhos, já não aguentar mais. O Diablo, misericórdia, o que a gente jogou ainda hoje, e nós, pá, jogámos ao primeiro, jogámos ao segundo. Eu comprei o terceiro, que saiu em 2015, se não estou em erro. Joguei. Agora vai fazer. Tu chegaste a ter a expansão, não foi? Sim, havia o Diablo 1, o Diablo 2 e o Diablo 2 expansão. E depois, ao final, quase 10 anos, saiu o 3. E que eu cheguei a comprar, acho que foi em 2015 que saiu, cheguei a comprar. Não, 2015? Não, até saiu antes. Antes, acho que saiu antes. Saiu antes. O Diablo 3 saiu em 2012 ou 13. Por aí, finais de 2012, inícios de 2013. Qualquer coisa assim do género. Se não estou em erro. E agora vai ser uma versão, não sei se tu já sabes ou não, eles vão fazer o Diablo 2, mas com a tecnologia de hoje. Vai haver Exatamente. Blizzard vai fazer um remake do Diablo 2. Não sei quando é que vai sair, mas já vi notícias sobre isso. Já mostraram imagens do jogo. Em que vai ser o Diablo 2, que foi o mais jogado quase no mundo inteiro. Foi o que durou mais tempo a nível jogado, vá. Apesar do Diablo 1 também ter sido muito jogado. Mas o Diablo 2 depois já estava aquela... Eu já não me recordo o Diablo 1 se estava para jogar já na internet, não, mas acho que não. Mas o Diablo 2 já jogávamos online. Se lembras, jogávamos com o Carlos online. E acho que jogávamos todos juntos até na altura, que a gente jogava aquilo, era como estás a dizer, era até doer os olhos, que era a loucura. O online acho que só jogaste tu e o Carlos. Pronto, ok. O Diablo eu sempre joguei ele em modo offline. Sim, o forte daquilo era offline, mas depois quando apareceu o online, eu sim, se calhar lembro-me de jogar mais com o Carlos. Porque depois havia o que estragava o jogo, como é óbvio, mas a gente usava de vez em quando. Lembras-te do programa que era o Jamela? Sim, o Jamela, que era o que fazia. Era como se fosse o jailbreak nos dias de hoje. Exatamente, pá, tu metias o teu Necromancer, seja que a Amazon, seja o que for, metias aquilo ao máximo, tu metias lá o boneco e ias jantar e havia 10 gajos online a baterem até que nem sequer morrias. Tinhas tudo ao máximo, mas ao máximo uma coisa fora de normal. Mas pronto, por um lado era engraçado, por outro estragava o jogo. E foi o grande problema do Diablo 3, quando saiu. Era tu, se tivesses dinheiro para gastar, dinheiro vivo praticamente, tu ias à loja e compravas armas. Em quem não quisesse comprar, tinhas de contentar com aquilo que o jogo te dava. E havia um desnível brutal, que houve bastantes queixas de malta que jogava Diablo, que estava habituado ao Diablo 2, que jogavas online, apesar de haver o Jamela, que era como se fosse um cheats, mas também rapidamente isso acabou, que eles conseguiram bloquear. Houve tantas queixas que eles acabaram com a loja do Diablo 3 por causa disso. Porque tirava a magia ao jogo. Então o bom era haver uma coisa nivelada entre os jogadores, não era haver o outro que tem dinheiro para gastar, comprava, ia à loja, comprava tudo do bom, e o outro que andava ali a jogar, coitadinho, não tinha dinheiro para gastar. Neste caso, o Jamel acabou por ser a facada no peito de todo o sucesso que o Diablo estava a ter naquela época. Não, o Jamela existiu. O Jamela não era uma loja, o Jamela era uma coisa que tu agarravas, era ali agregado ao Diablo, tu fazias um boneco e conseguias ir jogar com ele online, mas não era uma loja, estás a perceber? Era um programa. O Diablo 3 não, o Diablo 3 a Blizzard já fez uma loja, percebes? É completamente diferente.
é uma coisa oficial, mas já gastavas dinheiro. Epá, e isso já era injusto para quem é o purista do Diablo de antigamente. E até eu achava isso incorreto, mas pronto, não condeno quem achasse bem, são opiniões, mas qualquer das formas, agora vai ser o Diablo 2, o remake do Bel Diablo. Achas que com este que vai sair agora, eles vão ter sucesso por causa do sucesso que tiveram no passado, ou achas que este tempo todo que eles estiveram, entre aspas, afastados dos grandes palcos, de toda a evolução que o mundo dos jogos teve, achas que acabam por só ter aquele impacto, mas depois aquilo vai acabar por cair no esquecimento porque ficaram demasiado tempo afastados no mundo dos jogos? É assim, quem jogou Diablo 1 e 2, quem jogou quando os jogos saíram como nós jogámos, se calhar hoje em dia são pessoas que têm a nossa idade, ou se calhar mais velhos, que havia pessoas que gostavam de jogar ao Diablo que já tinham bem mais idade, atenção. Mas se calhar hoje em dia sabem que o jogo saiu ou que vai sair. Imagina, eu quando soube que o Diablo 3 ia sair, eu como adorei e adoro o Diablo, comprei. Joguei o jogo durante muito tempo, quando tinha tempo, e era sempre aquele reviver e ver o que é que havia de novo. Hoje em dia, imagina, agora se sair o remake do 2, sou capaz de o comprar. Sou capaz de o comprar porque gosto do jogo, se calhar com pessoas que jogaram na altura o 1 e o 2, se calhar hoje em dia têm 40 anos, podem pensar, agora eu gastar dinheiro nisso, já não tenho paciência. Pode acontecer como pode acontecer o inverso. Nem, vai ser, então vou comprar. Mesmo com mais idade e já com família, ou seja, com pouco tempo, se calhar a nível profissional ou pessoal, seja o que for, se calhar até compram, vão jogando. Isso é sempre uma questão, quem gosta mesmo do Diablo e foi fã, se calhar hoje em dia compra na mesma. Acredito que sim. Pode chegar e vai jogando aos poucos e quando acabar o jogo, ou seja o que for, encostar o jogo. Depende daquilo que o jogo venha a oferecer. Hoje em dia também, se tiver a oferecer ali um leque de coisas que te faça agarrar ao jogo, por um lado se calhar acredito que tenha sucesso na mesma. O Diablo 3 quando saiu teve muito sucesso. Aquilo arrebentou com o nível de vendas, aquilo foi uma loucura. Porquê? Mas também já era a ressaca da malta que gostava de jogar, que comprou, pronto, já era a ressaca, a malta deram 10 anos à espera, então a malta foi toda a comprar. Mas basicamente é isso. Eu acho que, eu pelo menos sou dessa opinião que por mais sucesso que as empresas tenham, se elas ficarem muito tempo afastadas e deixarem que a concorrência ganhe destaque demasiado tempo sem que elas próprias façam alguma coisa, eu acho que o mercado não é que seja injusto, mas vai acabar por ser, ou seja, as marcas vão ficar paradas no tempo e vão acabar por cair no esquecimento, porque o mercado hoje, em qualquer área, está muito vivo, está muito com muita adrenalina, o tempo está muito corrido, e acho que qualquer empresa hoje em dia na área da tecnologia, seja na área dos jogos, seja nas televisões, seja nos sistemas de som, seja no que for, se as marcas não acompanharem as tendências e não estiverem sempre lá a marcar o ponto, acho que por mais sucesso tenham tido no passado, acho que nada lhes vai valer, porque vão acabar por cair no esquecimento, porque o próprio mercado vai acabar por as engolir. Sim. Sim, as marcas. E o exemplo forte que a gente tem nisso mesmo foi na área mobile. Por isso é que hoje em dia vemos marcas a lançarem, por exemplo, smartphones de 6 em 6 meses, justamente para manter sempre o nome delas nas bocas do mundo, a serem noticiados a toda a hora nos mais diversos setores das mídias, estás a ver? Justamente para a marca nunca ter no esquecimento. Porque se elas estiverem no tempo dos mercados, elas acabam por ser engolidas, estás a ver? Sim, nesse aspecto sim. E tu tens exemplos da Xiaomi, que aquilo é loucura, aquilo é quase de semana a semana. Eu acho exagerado. Eu também acho exagerado, mas vê lá, se à conta disso, o nome da Xiaomi não está sempre a ser falado. Sim, mas a questão é, ela pode estar sempre a ser falada, mas mesmo não lançando um telefone quase de mês a mês, se lançasse 6 em 6 meses, renovasse a gama baixa, média e alta, eles continuavam sempre na boca do mundo, porque eles depois têm um vasto leque de produtos, que isso os mantém praticamente, não cai no esquecimento, percebe? Isso não vai cair no esquecimento.
Epá, agora já sabe, típico, sei lá, não? Sabes que os chineses a fazer coisas, aquilo é. Fazem tudo e mais alguma coisa. E depois exageram, não sei. Eu acho que eles só Ou é devem uma, se reinventar aos tempos atuais. ou é o mercado deles que exige isso também, de estarem sempre a lançar coisas quase de mês a mês. Pá, ou então não sei, ou é um truque de marketing deles. Pá, enquanto é resultado. Eu acho que é o próprio mercado que exige isso, porque sabes como é que é? Quando tu vives num mundo capitalista em que existe ações, existe acionistas, existe lucros a teres que dividir com os acionistas, existe toda essa situação, e por isso é que hoje em dia vemos as empresas, e nos queixamos muito cá em Portugal, das empresas não reconhecerem os seus trabalhadores. Não é que no fundo elas não queiram reconhecer. Os acionistas, pela forma como eles querem cobrar a toda a hora, cada vez mais vendas, cada vez mais lucros e não sei o quê, acaba por a própria empresa ter que tomar decisões em prol dos acionistas, porque é que só eles acabam por abancar todo o capital para fazer toda a máquina funcionar diariamente. E depois nós, como trabalhadores, é que acabamos por levar essa pancada por fruto dessas decisões que são tomadas nos de cima a pensar no capital e não naquilo que devia de ser, que era aquilo que estávamos há bocado a falar na cena do tempo dos bairros. Exato, exatamente. Mas é que a gente fala tanto na cena dos bairros e hoje em dia já não existe isso, justamente por causa disso, porque no bairro toda a gente se conhecia uns aos outros, estás a ver? E nas empresas familiares, claro, que a gente conhecia no passado, o patrão sabia que era aquele trabalhador, sabia a história de vida, com quem ele era casado, quem não tinha, se tinha filhos, o nome dos filhos e não sei o quê. E hoje em dia acaba por ser o trabalhador um mero número, estás a ver? Justamente por causa do capitalismo e por fruto de ter que se lucrar cada vez mais pela exigência que os acionistas acabam por ter. Sim. Epá, depois depende. Hoje em dia, se calhar 95% ou 99% das empresas é assim. Nós somos um número. O que interessa é o lucro. É o que estás a dizer. Lucros. Isto é como se fosse uma pirâmide. E tu és a base da pirâmide. Tu és aquilo que menos importa para eles. Tens a tua importância porque fazes a fábrica andar, ou seja o que for, mas por outro és o elo mais fraco, és o descartável. Mas isto, hoje em dia, se reparares, é quase como tudo na vida. Hoje em dia, por exemplo, um smartphone é apresentado e toda a gente se baba com aquele smartphone. Mas ninguém sabe que houve mãos por detrás da criação daquele smartphone. Houve gente na linha da produção a ter importância para aquele produto ter terminado da forma como ele terminou. Sim, está toda a esquina que ajudou a construir aquele smartphone. Toda a gente fala claro, que é no smartphone, estás a ver? Sim. E falam acho que isso é em todos os lados do setor da vida que isso acontece. Sim, falam na marca em si, por aí fora, nesse aspecto sim. Falam na marca, mas é como estava a dizer, tudo o resto infelizmente em muitos casos, é o lucro que interessa. Percebe-se, né? Há uns que se importam mesmo com isso à séria porque querem lucrar para os bolsos e às vezes nem tanto para a evolução das coisas. Mas pronto, isso faz parte, isso depois depende de cada diretor, de cada gerente, depende de muita coisa. Depois é um mundo à volta disso. Dada a evolução que a tecnologia teve nos dias de hoje e tu que passaste essa fase do antigamente para aquilo que está hoje, atualmente, qual é o peso ou a importância que a tecnologia, por exemplo, tem na tua vida em específico? O que é que ela representa para ti e qual o peso que ela tem na tua vida? Assim, hoje em dia tem um peso superior porque as coisas evoluíram. Tu hoje em dia, tu com o smartphone, fazes tudo, né? Acaba, só por aí já tem um peso grande. Precisas fazer alguma transferência, precisas de pagar alguma coisa, precisas de procurar alguma coisa, tens tudo à mão. Só por aí já é um peso grande, estás a perceber? E na minha vida, tem um peso grande, lá está, porque até as coisas básicas tu tens à mão. O telefone hoje em dia é como se fosse um computador com tudo cá dentro, é como se tivesses quase, entre aspas, quase a tua vida pessoal enfiada num telefone. Porque tens os teus dados, tens as coisas para pagar, tens tudo aqui. Claro que isso depois também tem as suas desvantagens, mas na minha vida em específico tem um grande peso nesse sentido. Mas se não existisse o que era uma coisa
que não irias pensar, porquê? Porque já estavas habituado a não ter. Da nossa infância, né? Tu nunca viste o teu pai, tu com 5 anos, o teu pai sacar do telefone, vou pagar a fatura da água. Pá, é uma coisa que não te passava pela cabeça. Hoje em dia, como existe, a minha vida em específico tem peso só neste aspecto. Porque hoje em dia já não tenho consola nenhuma, já não jogo. Tenho o computador, mas para fazer as minhas pesquisas, ou vou ver um filme, ou ouvir música, ou umas pesquisas quaisquer, ou ver vídeos no YouTube, mas já não a nível mas já não passa muito disso, percebes? É mais a nível do telefone e estas coisas básicas do dia a dia. Nesse aspecto, sim, tem um peso grande. Agora tudo o resto já não, mas falo por mim, claro. Nesse aspecto. Mas vais querer fazer questão que ela tenha cada vez mais peso na tua vida, ou ainda és muito conservador? Eu estive a dizer assim, não, a tecnologia tem a sua importância, mas amigos, conhaque, estás a ver? Gostas ainda de manter algum tradicionalismo, manter algumas reservas em relação a isso? Ou o que é que tu achas, por exemplo, aquilo que tu vês na tecnologia? É conforme, é como eu digo, eu gosto de tecnologia também, como tu sabes. E tecnologia, hoje em dia já há tecnologia para tudo. Mas se aparecer algo novo que eu veja que me vai ter utilidade, aí uso, percebes? Eu olho que a tecnologia a nível se me der utilidade. Não é usar por usar. Olho e olha, isto no dia a dia vai-me dar jeito. Ou isto nestas situações vão-me dar jeito, então se calhar vou comprar porque vai-me facilitar mais tarde, ou vai-me facilitar neste aspecto ou no outro. Mas para mim, tenho que pensar, eu vou comprar ou vou usar, mas vai ter utilidade, não é para comprar para dizer que tenho, percebes? Tem que ter, é mais na base da utilidade do dia a dia ou de outra coisa qualquer. É mais nesse aspecto, sim. Mais nesse aspecto. Não, até porque hoje em dia eu estou-me aqui a tentar lembrar de alguma coisa que não seja necessário. Por exemplo, há uma coisa que ainda hoje faço fisicamente e não tecnologicamente, justamente também porque acho que em Portugal ainda não houve essa evolução como eu gostaria que houvesse, que é, por exemplo, ir fazer as compras no supermercado. Eu acho que, por exemplo, em Portugal temos a questão, por exemplo, do Continente, o pingo doce ali meio com o Mercadão e não sei o quê. Temos, não sei se o Auchan também tem ou se não tem, mas acho que ainda não fizeram a evolução necessária para trabalhar verdadeiramente nesse ponto. Eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles estão muito mais à frente nessa situação do que, por exemplo, nós em Portugal. Ainda é impensável tu fazeres compras no supermercado online e ainda tens que pagar 5 ou 6 euros de portos para te entregar as compras. É assim, o Continente se calhar é daqueles que estão a ficar mais evoluído nesse aspecto, porque faz as compras online, eles vêm trazer a casa. É normal, pagas 5 euros, compreende-se, porque é como fosse os portos, como tu dizes. Pois também, porquê os portos? Porque também sabes que isso depois tudo é 5 euros, depois se calhar dos 5 euros dividem aquele dinheirinho em qualquer coisa, tipo, olha, depois tens que pagar aos motoristas, é a logística, essa coisa toda. Mas é que eu te pergunto, faz sentido tu estás a pagar 5 ou 6 euros de portos para as compras, sendo que já consegues mandar vir coisas, por exemplo, de Espanha, ou da Alemanha, ou de outro país europeu, a pagares, por exemplo, 2, 3 euros de portos? E vem de outro país, ou seja, não vem de Portugal. Não é? É conforme imagina que tu és dono do CTT, ou és dono de uma empresa de transportes. Imagina, vamos dar um exemplo. Dizer, olha, trabalhas para a Amazon, tu compras coisas na Amazon, por exemplo, e a Amazon, imagina que por cada encomenda dá-te X dinheiro. Como tens o acordo com eles, por cada encomenda que tu vais entregar vindo deles, ganhas X. E depois tu pensas assim, mas aqui isto que isto me paga é pouco. Eu quero fazer uma evolução, ou quero comprar mais umas carrinhas, ou quero comprar mais aquilo para poder prestar um melhor serviço, mas não consigo ter esse financiamento, ou o dinheiro não me chega. E depois o que é que acontece? Podes chegar ao pé da Amazon, tu dá o exemplo, e tentar negociar o contrato que tens com eles para te pagarem mais. Mas se eles disserem que não, também não convém perderes um cliente como a Amazon. Estás a perceber? O que é que tu pensas assim? Bem, o que é que tu pensas? Tenho que ir buscar dinheiro a algum lado. Então vou adicionar portos, mesmo que seja 2 euros ou 5 euros, já vou ter algum retorno
vou sempre ganhar, já consigo ter retorno para fazer um investimento futuro. Pá, pensas, é lá, é o que tu estavas a dizer, não, se calhar em certas coisas há o capitalismo dos lucros, se calhar como um dono de uma empresa de logística de cenas de entregas, uma pequena, por exemplo, o gajo pensa, pá, eu quero, se calhar vou pôr aqui portos de 5 euros para poder ter retorno, para poder melhorar o meu serviço de entregas. Podemos ir por aí, estás a perceber? Isso é um exemplo. Mas eu acho que os supermercados, eu acho que eles vão se ter que reinventar e vão ter que correr atrás do prejuízo, porque ainda agora estamos a falar da Amazon. Eu acho que se a Amazon vier, por exemplo, a abrir o entreposto aqui em Portugal e oferecer as mesmas condições que oferece, por exemplo, em Espanha, no Brasil, são dois mercados que eu os conheço bem na perspectiva da logística da Amazon. Por exemplo, em São Paulo, tu fazes uma compra, quem mora em São Paulo, faz uma compra de manhã, da parte da tarde, a seguir ao almoço já estão-te a entregar a cena em casa. E, por exemplo, em Madrid ou em Barcelona, é exatamente a mesma história. Tu compras de manhã e 2 ou 3 horas depois estão-te a entregar o produto em casa. Exatamente, sim. Eu acho que, por exemplo, uma Amazon vier a abrir um entreposto aqui em Portugal, a trabalhar nessas condições, sabendo da gente como é que eles trabalham a nível de portos de envio, que não pagas praticamente nada e o pagas é simbólico, é 2,99 ou o que é. E se vierem, por exemplo, se vier um Mercadona a fazer parceria com eles, a vender produtos de supermercado lá e não sei o quê, eu não sei até que ponto é que Continentes, Pingo Doces, Auchans e não sei o quê vão sobreviver à conta. Por isso é que eu questiono se a política dos supermercados em Portugal, por exemplo, a nível online, a nível tecnológico, os preços que eles estão a praticar e as condições que eles estão a praticar, se eles não têm que se reinventar ou se não têm que repensar a forma como eles estão a praticar. Porque é o que eu estou a dizer, eu acho muito mal. Primeiro, não tens a questão que a partir de X valor tens os portos grátis. Por exemplo, podias comprar a partir de 100 ou 120 euros de compras de supermercado, por exemplo, tens os portos grátis. Não tens. O Mercadão, da parte do Pingo Doce, tem isso. Acho que a partir de 100 euros os portos ficam grátis, estás a ver? E depois, quando cobram um preço alto, às vezes falta produtos, ou seja, porque eu já tive 2 experiências dessas e não correu bem, mas lá está, é uma coisa que atualmente eu ainda tenho que fazer fisicamente, porque a nível tecnológico, a nível online, as coisas ainda não funcionam. Mas de resto, praticamente, eu já faço quase tudo online. Daí eu estava a fazer essa pergunta de qual o peso e a importância que ela tem para ti, se pensas da mesma maneira ou se há coisas que ainda mantens de forma tradicional para manter um certo distanciamento da evolução da tecnologia. Não, é conforme. Por exemplo, as compras, eu acho que o Continente, Jumos e por aí fora, acho que, pá, se isso vier a acontecer, isso estava esse exemplo que estavas a dar, pá, eles podem perder, mas nunca se vão abaixo. Há sempre pessoas que vão aos shoppings e aproveitam e fazem compras. Isso é direito. Acho que isso aí... E há uma coisa que é, como tudo na vida, é ver ao vivo. Uma coisa é tu encomendares uma coisa, se calhar, sei lá, um exemplo... Por exemplo, isto é como a roupa. Há quem goste de ir lá e experimentar, e há quem não se importe de mandar vir online e ter o trabalho se ficar mal ou se não servir, vai ir dar o trabalho de voltar para trás e andar nisso. E há pessoas que vão sempre preferir ir à loja com umas compras. Se calhar, imagina, vais ao site do Continente, olha, quero aqui 3 alfaces, quero aqui uns pêssegos, quero aquilo e mandas vir. Se for preciso, tu recebes as compras, abres os sacos e se for preciso tens os pêssegos amassados, ou estão mais para o podres, ou a alface já vem assim mais para o podre, vem com umas folhas já todas pretas. Pá, e eles, se for preciso, podem fazer o controle disso, que acredito que façam sempre uma coisa mínima, mas não é a mesma coisa do que tu quando vais a um supermercado às compras, vais comprar frutas ou qualquer coisa, tu dás por ti a escolher. Tu não fechas os olhos e agarras. Eu acho que 90% das pessoas fazem isso. Exato. Mas estás a pessoa que eu estou a querer chegar. Tu não vais às compras e chegas à secção da fruta, fechas os olhos e metes para dentro do saco. Há a escolha. É tu estares ali presente. Epá, e isso das compras em muitas pessoas podem... Uma coisa é tu comprar, por exemplo, uma pasta de dentes. Sabes que a pasta de dentes é a pasta de dentes. Mas agora tudo o que seja, tipo as carnes, há quem prefira ir ao talho do que estar a comprar embalado ou congelado. Tu chegas lá, gosta, é como ir ao talho. Tu, olha, então eu quero aqui um bocado de carne. Mas não quero este aqui, quero este. Olha, também esse bocado de carne está aí mais atrás. É a escolha, sim. É estás presente a escolher. Pá, e isso
acredito que nunca vai mudar. É nível de compras, nesse aspecto de supermercados. Isso aí nunca vai mudar. Outra coisa é coisas básicas. Pasta de dentes, detergentes, já sabes o que é. Não há nada a fazer. Não passa e olha que eu daí não sei se com a evolução das coisas, se de facto, por exemplo, a nível de supermercado, se as coisas começarem a evoluir nesse sentido, em que mesmo a nível de legumes, fruta, carne, peixe, seja o que for, se melhorarem drasticamente na qualidade da entrega, em que efetivamente, por exemplo, tu compras 1 kg de maçãs e chega-te a casa 1 kg de maçãs todas bonitas, todas a brilhar, não sei se não dá depois por ti a pensar assim: será que vale a pena eu estar a pegar no carro, ir ao supermercado, comprar, sendo que chegam agora aqui todas impecáveis, todas não sei o quê, e não tenho que Não, sim, claro, mas lá está, nesse aspecto tem que melhorar bastante, só que lá está. Longe, né? Ainda está longe, porque depois não. Imagina, o supermercado mete. Porque depois depende de muita coisa, até das próprias pessoas que lá trabalham. Eu acho e tu que sabes. A maior evolução vai ter que ser aí. Mas isso tu podes ser um bom trabalhador e chegar ali um dia mau e se não precisas agarras na fruta e espetas tudo num saco, tudo à parva, o cliente recebe a fruta, ou seja, o que for tudo lixado, e começa as queixas. E tu sabes que a má palavra passa mais rápido do que um feedback positivo. O feedback negativo passa mais rápido. E depois por exemplo, chega ao pé de ti, aconteceu-me isto, não volto a comprar, estar a gastar. E aconteceu uma vez. Estás a perceber? Mas tu tens tendência a contar, porque se for preciso, também acontece o contrário. Olha, mandei vir isto e isto é impecável. Mas a parte negativa tens sempre tendência a contar. E depois a palavra passa muito mais rápido nesse aspecto. Mas sim, tem que passar por aí a haver uma revolução nesse aspecto. Para isto correr bem. Mas ainda está... acho que ainda vai demorar muito. Nesse aspecto vai demorar muito tempo. Então, por exemplo, a nível tecnológico, qual é a criação, ou até mesmo evolução, caso for uma coisa que já existe também, a nível tecnológico, por exemplo, que gostarias que acontecesse no futuro? É uma pergunta difícil. Algo que gostarias que algo fosse criado, ou caso já exista, que gostarias que aquilo evoluísse para outro nível, que tu dissesse agora isto assim está mesmo bom. Olha, assim, sinceramente, daquilo que eu usufruo da tecnologia, não vejo, e posso não me estar a lembrar, mas assim, de repente, não estou a ver nada que me diga... Por exemplo, eu estou-te a fazer esta pergunta porque atualmente já vemos, por exemplo, carros a andarem sozinhos, por exemplo. Já vemos, por exemplo, na América, ou no Brasil, ou o que é, já estarem a ser testados, por exemplo, drones através da Amazon a entregar as coisas aos clientes. Eu vou-te ser sincero, a tecnologia é boa até um certo ponto. E depois já está. Eu sou amante do mundo automóvel, mas ao mesmo tempo sou purista. O que é isto do purista? O purista é o tradicional, que é para quem gosta do mundo automóvel, quem gosta de conduzir e quem tem uma paixão grande. Se tu disseres assim, olha... Carro a combustão. Gosto do carro. Não digo que não gosto dos elétricos. Tem as suas vantagens, desvantagens por aí fora. Mas quem é purista, quem tem uma paixão grande pelo mundo automóvel, eu prefiro sempre o motor a combustão, principalmente a gasolina, mas em que tenha uma ligação homem-máquina. Não na parte tecnológica, mas na parte mecânica. Tu sentires tu ires conduzir e sentires o feeling que o carro te dá, a condução. Não é encostar-me ao banco, olha, leva-me ali ao continente e vais sozinho. Isso são mordomias. Faz parte da tecnologia, faz parte da evolução. No meu ver, isso para mim é dispensável. Para mim. Há quem goste. É uma coisa que ainda está longe de funcionar a 100%. Mas lá está, depois é um mercado que dá para tudo. Antigamente é como as caixas manuais e automático, tem a sua vantagem e a sua desvantagem, mas lá está, eu acho que nos carros, e tu sabes, quanto mais tecnologia espatares num carro, mais problemas irá dar. Até às vezes as coisas mínimas já são o que são, quanto mais a tecnologia, quanto mais evoluída e mais coisas.
Porque a partir do momento em que antigamente, por exemplo, se recuares há 20 anos atrás, os carros praticamente eram quase feitos para durar uma vida. Não havia porquê. Havia pouca tecnologia, era tudo mecânico. Havia uma avaria, rapidamente se calhar se resolvia. Hoje em dia é eletrónica por todo lado, avaria uma coisa, é uma desgraça. É quase que tens de trocar o módulo de um carro inteiro, depende das situações. E tu tens o exemplo do teu carro, né? Tens o problema dos cintos, que é uma coisa básica, mas é eletrónico, lá está. Estás a perceber? Mas achas, por exemplo, no teu ponto de vista, não achas que, pegando naquela conversa que tivemos há bocado, que também não foi as marcas, como já existem há muitos anos, e sempre tinham aquela visão antiga do tradicional, do mecânico, tudo muito antigo e não sei o que, não achas que também houve uma falha da parte das marcas não saberem se adaptar à mudança dos tempos e à evolução das tecnologias e da parte eletrónica nesse sentido e por conta disso mesmo os carros não acabaram por sair afetados nesse sentido? Não, como tu sabes, eu trabalho no ramo automóvel e isto é como tudo. Por exemplo, nos carros que eu sempre tive sorte, nunca tive nenhum problema a nível eletrónico. Nenhum. Zero. Mas isto é como tudo. Isto acaba por ser. Isto dá para tudo. Seja telemóveis, computadores, consolas, carros, dá para tudo. Tu quando produzes, imagina, tu produzes 50 mil carros ou 50 mil telemóveis. Daqueles 50 mil, se calhar tu tiras há ali por menos, imagina, 500 que a gente costuma chamar os cancros, que é os 500 que vão dar problemas. Por alguma razão. Ele é feito da mesma forma, foi produzido no mesmo sítio, à mesma hora. Estás a perceber o exemplo? E há sempre alguma coisa que vai dar problemas. Mas isso é como tudo. Tu podes comprar o mesmo carro que eu e eu não ter problemas nenhuns durante 5 anos e no teu tens problemas com fartura. Eu acho que isso é tudo muito relativo em qualquer produto. Tudo o que envolva as tecnologias e seja por aí fora é sempre uma incógnita. Tudo o que seja eletrónico é uma incógnita. Eu costumo dizer que é tudo uma questão de sorte. Não é questão de ser fiável ou deixar de ser fiável, aquela marca é melhor que a outra. Hoje em dia acaba por ser sorte. Tu tens grandes marcas de renome, tu compras uma coisa e avaria. E fica cheio de problemas. Porque se fôssemos a ver as grandes marcas que têm grandes investimentos, então nunca avariavam, nunca tinham problemas, e aquelas que têm pouco orçamento fartavam-se de avariar porque também a mão de obra era, a qualidade das coisas era inferior. Mas não, tu não vês isso. Tu vês carros que se calhar custam 100 mil euros a avariar e se calhar compras aí um chaveco qualquer e na dura 10 anos sem variar, como este é um exemplo. É muito relativo. Isto dos carros, por acaso, é engraçado, porque os carros mecânicos, os problemas que dão nos dias de hoje são problemas eletrónicos, grande parte deles. Mas, por exemplo, tens o carro como a Tesla, os problemas que eu tenho acompanhado, e tu sabes que eu sou um grande amante da Tesla, os problemas que eu tenho acompanhado, ou os problemas mais conhecidos, por exemplo, na Tesla, são mais a nível, por exemplo, mecânicos. Por exemplo, ou porque os vidros não encaixaram bem e há um problema enquanto está a andar que ouve-se o trepidar do vidro, ou é, por exemplo, na suspensão que as molas têm um defeito lá qualquer e quando tu abanas o carro ouves aquele barulho de mola, estás a ver? Sim. Depois há os casos mais polémicos, que é aqueles acidentes que acontecem porque houve ali, ou porque as portas não abriram, ou não sei o quê, porque aquilo eletronicamente trancou e não sei o quê, né? Mas os casos regulares que acontecem, por exemplo, nos Teslas, são a nível mecânico e não a nível eletrónico. A nível eletrónico aquilo também, a gente sabe que aquilo depois é tudo, a nível das baterias é totalmente diferente, mas eles têm a Tesla, o grande problema que tem é a nível de construção. Porque os iniciais eram infiltrações por tudo o que era lado, podem ter é o problema de construção. Eles melhorando a concepção e a construção, a qualidade de construção deles, melhora. Mas lá está, né? Pois é como tudo. A Tesla foi uma marca que apareceu e quis fazer, fez o Model S, agora o 3, por aí fora, mas a nível de construção já melhoraram mais, mas ainda tem essa falhazita, mas pronto, faz parte da evolução, né? Só que eles quiseram fazer muitos carros e rapidamente, e depois alguma coisa tem que ficar para trás. Porque não foi pensado com calma para
para ser produzido. Pá, mas isso faz parte da evolução. Eles agora já melhoraram mais e têm tendência a melhorar, como qualquer marca, quando produz alguma coisa e depois há reclamações de clientes, eles já sabem que ali vão ter que melhorar, mal ou bem vão ter que melhorar, ou corrigir. Sabes porque é que eles falharam muito na produção? Porque a Tesla teve tanto impacto na vida dos clientes que começou a haver muito mais procura do que a oferta. Tanto, claro, mas aí... O Elon Musk já veio a público dizer que tem retardado o lançamento do Y, que é aquele modelo mais baratinho, e até já lhe chegaram a perguntar porque é que ele não lança modelos mais baratos, e ele próprio disse: se eu já não dou conta dos atuais ao preço que está, quanto mais se eu agora lançasse para o mercado um modelo mais barato. Claro, exatamente. E tanto que os modelos da Tesla que não têm dado problemas, como ainda agora estávamos a falar, são aqueles que estão a ser construídos na China, porque os que estão a ser construídos na Alemanha, salvo erro, têm falhado a nível de produção e os carros vêm cá para fora com defeitos sobre isso. Claro, sabes que aquilo tudo, não é falar mal deles, mas tudo o que é feito para lá, mão de obra barata, às vezes tem esses problemas. Mas, é como tudo. Eles agora só têm que aprimorar a construção, corrigir os erros do passado, faz tudo parte da evolução. Por isso é que eu estava a dizer, eles melhorando esses aspectos, é tentar depois manter esse nível. A gente sabe que não há nada perfeito, mas é tentar manter o nível de fiabilidade das coisas o máximo que puder. Porque hoje em dia o que conta muito num cliente é a fiabilidade, isso conta sempre. E a fiabilidade depois passa por tudo. Principalmente, ninguém gosta de carros que andam sempre avariados, né? Mas também não é começar a chover e tens uma infiltração no farol. Estar a meter água para a mala, as borrachas, pois depende do cliente. Há clientes que não ligam a nada, há clientes que ligam a tudo. É como tudo na vida. Depois aí já é uma questão... Claro que a marca tem que se preocupar... Estou sendo de uma pessoa, entre aspas, com muitas reservas, sendo tu uma pessoa bastante conservadora e bastante tradicional no mundo dos carros, tu vais querer que o teu filho olhe para os carros de uma forma tradicional ou de uma forma futurista? Não, isso aí não. Ele vai crescer numa época em que já vai ser tudo futurista. E depois aqui a diferença é eu mostrar-lhe como eram antigamente. Era do tipo, olha, antigamente os carros eram assim, trabalhavam desta forma, funcionavam assim, olha, só existia isto, só existia aquilo, mas claro que ele vai se habituar sempre à parte futurista porque ele vai crescer com isso, seja com os carros, seja com tudo e mais alguma coisa. Agora lá está, é como eu cresci numa época em que era tudo básico e acompanhei a evolução, sei diferenciar as duas. Ele só vai conhecer a parte futurista, ele nunca vai conhecer a parte que eu conheci, como se calhar o filho dele ou a filha, seja o que for, se calhar ele vai dizer, olha, eu quando cresci havia isto e agora na tua época vai existir isto, ou já existe isto. Acaba por ser muito aí, não é eu querer que ele veja, é o acompanhamento que ele vai ter, porque ele vai nascer já nesta época, ele não vai conhecer o passado. Como as gerações, como eu estava a dizer, depois os filhos, os netos por aí, vai ser sempre assim. Só que eu acho que nós crescemos numa fase mais interessante do que eles estão a nascer agora, que é, nós tivemos o gosto de acompanhar a evolução aos poucos. Apesar de isto evoluiu rápido, mas foi aos poucos, tinha mais impacto. Hoje em dia, qualquer coisa que apareça, parece que não é, ou tem que ser uma coisa mesmo fora do normal para dizer, ei, brutal. Porque senão, olhas para aquilo, olha fixe, mais uma. Estás a perceber? Na nossa vida, na nossa infância, tudo teve mais impacto. Porque não tínhamos nada. Hoje em dia eles têm tudo. Por isso é que eu estou a dizer, ou é uma coisa fora do normal, ou nunca vai ter o impacto que nós tivemos quando foi connosco. É mais por aí. Então agora para a gente que já estamos na reta final da nossa conversa, para fechar, uma última pergunta. Que produto recomendarias a nível tecnológico a qualquer pessoa, alguém, seja quem fosse? O que é que tu recomendarias visto do teu ponto de vista tecnológico? Depende. Por aí, eu acho que é a coisa o que é mais prático nas pessoas do dia a dia? O telefone. Eu penso mais por aí, a parte de ser prático e uma coisa que seja para o dia a dia da pessoa.
Não lhe vou sugerir uma torradeira por aplicação. Olha, salta as torradas agora, pimba. Não, mas uma coisa que seja útil para a pessoa e que esteja também, né, apta a usar. Pá, eu acho que hoje em dia, claro que não vou falar da minha avó que tem 80 anos, que vá perceber do smartphone, né? Mas de uma pessoa que minimamente perceba das coisas, acho que o smartphone é a coisa mais ideal a nível tecnológico, depois consegues também fazer muita coisa, como as coisas básicas, como eu disse há bocado, pagar as contas, seja o que for. Pá, acho que o telefone era a coisa mais indicada, a nível tecnológico. A nível tecnológico. Tu achas que o telefone, no teu ponto de vista, acaba por ser aquilo que é recomendável a toda a gente e que acaba por ser indispensável ao ser humano, entre aspas? É pá, sempre porque hoje em dia quem é que vive sem telefone? Tu consegues estar um ano sem telefone? Não consegues? Se calhar até consegues, mas faz-te falta. Porque vamos voltar ao antigo, que é, antigamente, pá, a malta não havia, quando não existia mesmo telefones, a malta era por cartas. Estás a perceber? Hoje em dia tens um telefone que dá para tudo, para uma urgência, de ligares rápido, pagares umas contas, veres um trajeto no Google Maps, vês milhares de coisas no telefone. Por isso é que eu digo que acho que isto aqui dá para qualquer pessoa, que seja apta, né? Não digo que pessoa já de idade tem mais dificuldade, mas para o geral, que tenha capacidade para perceber e para usar, eu acho que o telefone é a coisa mais para o dia a dia, que é a coisa mais, que é aquilo que eu aconselho. Porque dá para tudo, quase, dá para tudo. Bem, André, olha, muito obrigado pela obrigado presença, por este tempo que dispensaste aqui, por a gente ter-te conhecido um pouco mais e melhor daquilo que eu, por exemplo, sempre conheci, mas assim descobri outras coisas que já não sabia de ti, e queria-te agradecer muito mesmo por esta conversa, que certamente será a primeira de muitas. Exatamente. Mas eu vou querer que estejas mais vezes presente aqui para falarmos de determinados temas, muitos deles em que a gente concorda e muitos deles também que a gente não concorda, e será bom a gente até para trocar ideias. Por exemplo, há um tema que eu sei que vai ser bastante polémico, ou sempre foi polémico e continuará a ser polémico, e é bom ter essa conversa contigo porque foi duas pessoas que vivenciaram muito isso e que têm pontos de vista diferentes, que é o debate e o tema do Android versus iOS. Ambos fomos utilizadores dos dois sistemas, e será certamente um bom tema para a gente debater. Mas pronto, queria-te agradecer, e não sei se querias deixar aqui uma palavra a quem nos ouve, em jeito de despedida, porque da minha parte é só mais uma vez agradecer por este tempo dispensado. Nada, obrigado eu. Ora bem, umas palavras. Bem, em primeiro lugar, queria-te agradecer a ti pelo convite, e que te acompanhei desde a fase inicial do teu podcast. Sempre foi uma coisa que tu quiseste, e quando começaste a falar nisso, sempre te apoiei. Dou-te os meus parabéns por estar a correr super bem, estás a desempenhar bem o papel. Só tens tendência a evoluir, foi aquilo que sempre falámos em offline, e sempre dei a minha opinião. Para as pessoas lá em casa, que continuem a ouvir, isto só tem tendência a melhorar, e este nível de conversa, de café, como a gente chama, faz bem. É mais descontraído, não é assim tão formal, e ter um assunto só a falar. E continues a chegar ao próximo marco, que é os 20 episódios, 30, vamos aos 100? Vamos aos 100 episódios ainda. Até onde isto for. É onde for, mas pronto, o próximo marco já sabes, quando chegares aos 20 pagas o jantar, também não falta muito, por isso. Então já não falta muito. Mas pronto, o resto não tenho nada a acrescentar, é continuem a apoiar, que te ouçam, como eu vou fazer, e aconselhar sempre amigos a partilhar e a ouvir o teu podcast. Muito obrigado. Quanto a nós, meus amigos, agradeço. Peço que possam pôr um gosto, um like na plataforma que tiverem a ouvir este podcast. Possam partilhar com os vossos amigos, com os vossos familiares, no grupo da escola, do trabalho, da família, onde for, para que este podcast possa chegar a mais pessoas, sejam elas conhecedoras da tecnologia ou não. E a gente nos vemos no próximo episódio. Abraços e tchau, tchau.
Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de outro qualquer episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro de algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até à próxima semana.